Finalmente chegou a hora. No próximo domingo nós teremos o segundo turno das eleições de 2024. Eleições essas que eu já falei várias vezes aqui no programa, foram as eleições municipais mais importantes da história. Mas elas também trouxeram, e aí eu queria realmente uma análise dos senhores, uma marca muito triste, uma característica muito triste. Porque olha que eu já estou acostumado com eleição no interior, enfim, eu já cobri de tudo. Mas eu tenho a impressão de que essas, sem dúvida nenhuma, foram as eleições mais violentas da história. E olha que o meu parâmetro é alto, porque eu já vi, por exemplo, já cobri por outros veículos, por exemplo, em cidades em que as pessoas queimaram urnas eletrônicas, depredaram escolas. Mas olha, nessas eleições nós tivemos cadeirada ao vivo, né, Matheus? Tem um vídeo da... Tivemos isso, tivemos soco, e tivemos na última sexta-feira um atentado a um prefeito, né, o Aprígio da Silva do Podemos, lá em Taboão da Serra. Matheus, solta por favor aí as imagens do atentado. Vanderlei, ataque nós, ataque, o prefeito tá baleado. Tá doendo aqui. Calma. Ai, meu Deus do céu, que já. Como que foi isso? A coisa dele, ó. É coitente? Passou essa blindagem, então? Olha, mano, meu Deus do céu, senhor. Vem cá, O prefeito está num quadro estável e o caso está sendo investigado pela Polícia Federal. Ricardo e Duda, assim que o Ale entrar aqui, ele também ajuda a gente nessa análise. Infelizmente, nós tivemos pelo menos a impressão que eu tenho, é que, de fato, essas foram as eleições mais violentas da história, eleições municipais. Logicamente que eu precisaria ainda de dados para a gente poder confirmar essa tese, mas as imagens são chocantes, né? E o fato de você ter, por exemplo, uma cadeirada ao vivo em São Paulo durante um programa de televisão, eu acho que é meio que simbólico. A pergunta que eu quero fazer para vocês, meus caros, é o seguinte: o eleitor vai ter que se acostumar com essas cenas? Isso pode ser um novo normal? Ou a gente ainda pode ter esperança de que as coisas se acalmem no futuro próximo? Quem quer começar? Posso começar. Por favor, vá lá, querido. Fique à vontade. Isso, eu não saberia dizer, sinceramente, se são as eleições mais violentas da história. Até acho que em gravidade, não. Em 2022, eu me recordo perfeitamente, a gente teve 2 assassinatos, pelo menos, né, envolvendo eleitores. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem tido algumas cenas de violência também, brigas entre militantes de partidos, depredação de material publicitário de candidatos. O que eu acho que houve de inédito nessas eleições é que a coisa extrapolou do campo dos militantes, extrapolou do campo das ruas dos eleitores para os políticos, propriamente dito. Eu não me recordo de uma briga feia como essa que ocorreu, você acabou de mostrar, a cadeirada do Datena no Marçal. Eu não me recordo de uma briga dessa em um debate, principalmente numa cidade da importância de São Paulo. Lá atrás, anos atrás, décadas atrás, na verdade, a gente chegou a ter assassinato em cidades, em disputas regionalizadas, principalmente no Norte, Nordeste, no interior dos estados do Nordeste, isso acabava acontecendo. De um bom tempo para cá, eu repito, pelo menos no âmbito dos próprios políticos, eu realmente não me recordo de ter visto tanta violência explícita, tanta troca de ofensas, né, tantos insultos pesados. Aqui em Belo Horizonte, a gente teve, por 2 vezes também, um debate, candidatos acusando outros, da mesma maneira que o Marçal fez aí, de usar cocaína, de usar drogas. Isso a gente também é uma coisa que não costumava ver anteriormente. Tinha sempre essas acusações no campo de corrupção e tudo mais, mas de uso de drogas, violência doméstica também, a gente nunca viu essas coisas entrando em cena nos debates. Então, eu repito, se são as mais violentas, eu não sei, mas não me recordo mesmo de ter agentes políticos, de ter candidatos disputando eleições nesse nível tão baixo como a gente tem assistido. Só para trazer aqui para os senhores, acho que talvez é um dado interessante, que tem uma pesquisa, Violência Política Eleitoral no Brasil.
E segundo esse levantamento aponta que a cada 1 dia e meio houve um caso de violência política no Brasil, né? Foram pelo menos 145 casos. Esse estudo aponta 14 assassinatos entre 1º de janeiro a 15 de agosto de 2024, com supostas motivações políticas. Obviamente que a gente precisa depurar esses números. Duda, quer falar alguma coisinha, querido? Quer acrescentar algo sobre esse assunto? Eu acho que o Ricardo foi perfeito aí na análise. Realmente, há 2 anos, a gente tinha uma polarização mais intensa aqui no Brasil, daquela coisa Lula ou Bolsonaro. Falava-se muito, puxa, a gente não vai conseguir mais conversar em sociedade, né? É só briga. Foram vários casos. Teve um caso que era de um aniversário de um petista, entra lá um bolsonarista, atira, né? Foram vários casos de violência grave mesmo, né? De assassinato. Nesse caso agora, é mais realmente os próprios candidatos. Acho que teve uma testada também em Fortaleza, né? Também teve esse lance. Mas eu acho até menos grave, no né? Piauí. No Piauí. Eu acho até menos grave, né? Uma coisa são os eleitores se matando, outra coisa é, de fato, ali um empurrão, uma cadeirada no meio do debate. A história do Aprígio ainda precisa ser investigada. A Polícia Civil está investigando para entender quem foi que atirou, por que atirou, se realmente é um caso de questão política. E aí, realmente, é uma coisa que sempre pode acontecer, né? É um crime, e aí precisamos ver, entender melhor o que aconteceu. Deixa eu trazer o nosso Alê, que é o nosso homem do marketing político. Alê, tudo bem, querido? Seja bem-vindo mais uma vez, rapaz. Bom dia para todos. Bom dia especial para o nosso freguês aí, do Atlético Mineiro. Um grande abraço. Olha a provocação, rapaz. Olha a provocação. Não é provocação. Eu estava aguardando a provocação para o final, Ale. Não é provocação, isso é uma felicidade. Cara. Você pegar uma final com o Atlético Mineiro é uma maravilha, né? Aquela freguesia de sempre. Enfim, mas... Só para explicar o contexto, né? O nosso Alexandre Borges é um flamenguista daqueles ranzinza e o nosso Ricardo Kessman é aquele atleticano roxo, naquele homem. Ou Preto seja, e branco. imagine como é que está o grupo da redação hoje pela manhã com a final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Mineiro. Vamos lá, Lê. Continua, Vamos querido. lá. Olha, em relação à questão da violência, meus companheiros aí foram perfeitos, eu só queria acrescentar que uma das grandes diferenças que nós temos hoje é a violência verbal em nome dos cortes de rede social. Porque antigamente, como é que você tinha um debate, só que a narrativa pós-debate ela era meio controlada, porque você tinha grandes jornais, grandes veículos, então assim, não faria muito sentido um Marçal da vida, há 15, 20 anos atrás, num debate, fazer qualquer tipo de baixaria, porque aquilo não ia repercutir, né? Os jornais iam matar no peito, iam criticar, e o que ia ficar para o dia seguinte para a população era uma crítica. Hoje não, hoje já não tem mais controle de narrativa, o que não necessariamente é bom, tá? Como tudo na vida e como tudo desse impacto de força que é a rede social, você tem lado bom e lado ruim. O lado ruim é esse. Você abre espaço para gente do calibre do Marçal, da qualidade moral, ética, de caráter dele e outros, né? Onde você vai para um debate, fala os maiores absurdos, provoca de uma maneira muito pessoal. Vamos lembrar que o Marçal ele entra na campanha acusando a Tabata de ter deixado o pai dela morrer e ter ido para Harvard. Foi uma coisa assim, assim inominável, infame, assim, no limite. Mas ele sabe que isso vai para o corte, vai para o Zap e vai repercutindo. E por mais que a imprensa e nós, a gente bata, a gente diga o absurdo que foi, você tem essas câmaras de eco nas redes sociais e no Zap, onde a nossa mensagem mal chega, né? E essas mensagens que ficam reforçando o que diz o candidato, elas acabam prevalecendo. Então, eu acho que esse é um ponto também importante para a gente lembrar que as redes sociais, que são maravilhosas em vários aspectos, mas também, infelizmente, a gente vai ter que saber como lidar em algum momento com isso, elas também abriram espaço
para esse tipo de uso criminoso, irresponsável, pelo menos irresponsável, dessas mídias que acabam levando a insuflar muito a militância, as pessoas ficarem convencidas que tudo é um jogo do bem contra o mal, Deus e o diabo. O meu lado é a pureza, a santidade, o outro lado é o demônio, é a maldade, enfim. É como se tivesse todo mundo voltado à infância vendo desenho animado, onde você tem super-heróis e vilões. É uma pena que a gente tenha regredido tanto, mas temos que manter a esperança que em algum momento a gente vai ter uma solução inteligente para isso, para poder superar essa fase.